pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje vamos trabalhar esse sapatinho super fofo e super fácil de ser confeccionado. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de te convidar para se inscrever, você que ainda não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever e assim receber as novidades que eu compartilho toda semana. Ative o sininho para receber todas as notificações e se você gostar da aula, deixe um comentário e um like todo especial aí embaixo no vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês a lista de materiais e depois vamos começar a aula. Para trabalhar o sapatinho, eu vou usar o fio Anne da Círculo. Caso você queira fazer ele em lã, você pode usar o fio Mais Bebê da Círculo. Eu escolhi aqui na Anne, trouxe também o Mais Bebê na cor 3227, mas tanto Mais Bebê quanto Anne tem cores bem legais, tanto para você fazer para menina quanto menino. Aqui eu coloquei o lacinho, então ele ficou mais com cara de menininha, mas se você fizer sem o laço, só amarrando com o cordãozinho, ele já fica um sapatinho unissex. Usei também agulha para crochê 1,75, que você pode usar tanto com Mais Bebê quanto Anne, e agulha de tapeçaria para os arremates. Toda a coleção do fio Anne Mais Bebê você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou aproveitar e deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho, para que depois da aula você visite o site e confira todas as novidades. Eu sempre indico o Mega Armarinho para vocês, porque é uma loja super completa e que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Então, não deixe depois de dar uma passadinha para conhecer a loja. Bem, agora sim, eu vou mostrar para vocês certinho as medidas do sapatinho, dar algumas dicas e depois vamos começar a aula. Esse sapatinho da aula eu trabalhei no tamanho 1 a 3 meses, mas eu deixo para vocês aí na descrição do vídeo a tabelinha de tamanhos. Outro detalhe, com um novelo do fio Anne ou do Mais Bebê, você faz cerca de 5 pares do sapatinho. Então, é bem bacana para quem faz os sapatinhos para vender, porque além de ser bem fácil e rápido de ser confeccionado, ele também rende bastante, tanto o Anne quanto o Mais Bebê. Isso no tamanho 1 a 3 meses. Se você for trabalhar no recém-nascido, rende ainda mais. Se você tiver o ponto apertado, outra diquinha, use a agulha número 2. O meu ponto é um ponto solto já para um ponto normal, então eu usei a 1,75. Bem, depois das diquinhas, agora sim, vamos dar início à aula. Inicie o sapatinho fazendo um cordão com 25 correntinhas. Depois das 25 correntes laçada na agulha, eu conto 1, 2, 3 correntinhas. E a partir da quarta, eu começo a trabalhar em pontos altos, fazendo um ponto alto para cada correntinha de base até chegar ao final da carreira. Carreira finalizada, viro o trabalho. No primeiro ponto, eu sempre faço um ponto de borda. No total, ficamos com 23 pontos altos na carreira. Para iniciar a carreira com ponto de borda, eu passo a agulha no primeiro ponto. Esse ponto funciona como um ponto de reforço, ele deixa a lateral mais retinha. Puxei a laçada, quando eu fico com as duas, eu fecho as duas de uma única vez e faço 2 correntinhas, prontinho. Agora, eu vou trabalhar o restante da carreira toda em pontos altos, só que eu vou pegar só na alcinha de trás do ponto. Então, pegando normalmente,
pegamos as duas laçadinhas da corrente. Então, quando eu olho aqui na parte de cima, eu fico com uma, duas laçadinhas. Pegando só a de trás, criamos um relevo. Então, olha lá, só a alcinha de trás. Venho no próximo, deixo a primeira laçada, venho só na laçadinha de trás. Dessa forma, até chegar no penúltimo ponto. O último ponto da carreira também é um ponto de borda, então, eu volto para finalizar a carreira junto com vocês. Cheguei no penúltimo ponto da carreira. Aqui no último, eu venho na parte da frente, eu não pego só a alcinha de trás, e pego as duas laçadinhas do ponto e faço um ponto alto no último ponto. Viro o meu trabalho, inicio novamente com o ponto de borda, passo a agulha no primeiro ponto e busco a laçada. Fecho as duas e faço duas correntinhas. E agora, volto a trabalhar em pontos altos por toda a carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, pegando sempre na alcinha de trás do ponto. Agora, eu trabalho em carreiras de vai e vem, até completar 6 carreiras no total, sempre mantendo os 23 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, pegando sempre na alcinha de trás do ponto e fazendo o ponto de borda no início e final de cada carreira. Finalizei as 6 carreiras com 23 pontos altos. Agora, eu viro o meu trabalho, inicio da mesma forma, fazendo o ponto de borda. E depois, trabalhando um ponto alto para cada ponto, até completar 15 pontos no total. Ou seja, contando desde o primeiro aqui que fizemos as correntinhas, 1, 2, 3, 4, até completar 15 pontos altos. Já completei os 15 pontos, o ponto de número 16 eu faço na frente do trabalho, fazendo o ponto de borda igual fazíamos no último ponto. Aqui eu tenho já a redução, essa parte é a parte da frente. Eu vou seguir a mesma sequência que eu fiz nas carreiras anteriores, nas 6 primeiras. Sempre iniciando com o ponto de borda, finalizando com o ponto de borda e trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, só na alça de trás do ponto. Sempre mantendo agora esses 16 pontos em carreiras de vai e vem, até completar 11 carreiras. Completei as 11 carreiras trabalhadas em carreiras de vai e vem. Agora, eu vou fazer os aumentos. Quando eu termino a 11ª carreira, eu faço 9 correntinhas. 5, 6, 7, 8, 9. Terminei as 9 correntinhas, viro, pulo 1, 2, 3. A partir da 4ª, eu começo a trabalhar em pontos altos, fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Sobre as correntinhas, ficaremos com 7 pontos altos. Cheguei aqui na última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois, eu começo a trabalhar sobre a base, sobre a carreira. Sempre um ponto alto para cada ponto de base, trabalhando só na alcinha de trás do ponto. O primeiro ponto da carreira,
E o último, sempre fazendo o ponto de borda, até completar 6 carreiras, ou seja, vamos repetir o que fizemos aqui no início. Agora, carreiras de vai e vem, sempre com 23 pontos, um ponto de borda no início e um no final, e um ponto alto para cada ponto de base, pegando só na alcinha de trás do ponto. Chegando ao final dessa 6ª carreira, eu não corto o fio, porque com o próprio fio eu vou deixar depois uma sobra de fio para trabalharmos a costura e montagem do sapatinho. Cheguei ao final da 6ª carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu já cortei o fio, eu deixo mais ou menos uns 50, 60 centímetros de fio para costura. Depois disso, eu pego a minha agulha de tapeçaria, passo o fio aqui por dentro e vamos começar a costurar a parte de baixo do sapatinho. Eu venho primeiro descendo a lateral. Por quê? Ó, olhando o sapatinho assim, eu até vou passar as medidas aqui para vocês. Essa é a parte da frente e essa parte maior, laterais e calcanhar. Aqui é onde faremos a dobra, aqui o franzimento. Deixa eu passar as medidas antes da costura, para que vocês possam se basear, porque o que que acontece? Se você tiver o ponto muito apertado, eu indico para você trabalhar com a agulha 2, e se for muito apertado mesmo, que é o caso de quem está começando a trabalhar agora com crochê, então 2 para quem tiver o ponto apertado, o meu é bem soltinho, então eu uso 1,75. E a 2,5 para quem tiver aquele ponto muito apertado, para que fique com o tamanho aproximado aqui do meu. Então, olha só, aqui eu tenho 18 centímetros. Na parte maiorzinha aqui, eu tenho 7 centímetros, e na partezinha menor, 4 centímetros e meio, quase 5 centímetros. Na parte da frente, tenho 8 centímetros e meio, quase 9 centímetros. Então, é legal para que vocês possam fazer a comparação com o de vocês. Vamos para a costura. Depois que eu passei a agulha de tapeçaria, eu deixo as duas partes aqui bem certinhas e eu começo a trabalhar a costura. Eu venho de um lado e passo em uma laçadinha lá do outro. E depois eu sigo dessa forma, uma laçadinha desse lado, eu sempre pego a laçadinha de trás lá do outro lado. Uma laçadinha só, para que a costura fique mais delicada. Então, venho, em vez de passar ali pelas duas, eu passo uma desse lado, uma do outro, na alcinha de trás. Alcinha e alcinha de trás lá do outro lado. Alcinha da frente, alcinha de trás. E dessa forma, eu faço a costura até chegar aqui nessa parte, que é a parte de baixo do sapatinho. Aqui é a sola, onde eu também vou costurar, mas eu vou descer essa lateral e depois eu volto trabalhando a parte da sola do sapatinho.
Já cheguei aqui na parte de baixo, olha como a costura fica bem bonitinha. Agora, eu faço o seguinte, nessas duas primeiras carreiras, eu vou fazer ela franzidinha, então, eu venho da mesma forma ali. Eu não vou passar, aqui eu tenho os pontos na lateral, né? Só que eu não vou passar por baixo do ponto, eu procuro passar sempre aqui, ó, na alcinha do ponto, porque senão ele abre e a costura não fica tão bonita. Nessas duas primeiras carreiras, como eu disse, eu vou fazer o franzidinho, costurando agora da mesma forma, e no final das duas, vamos puxar um pouquinho, para que ele fique franzidinho e ele vai retrair um pouco, para que possamos dar o aspecto de calcanhar e ele não fique aquele bico quando a gente fecha, ó, para que ele não fique reto. Então, eu venho aqui, dou uma puxadinha, ó, ele já vai arredondar. Depois que eu puxo, eu venho aqui em uma das laçadinhas do ponto, passo, formo a laçadinha e passo por dentro. Por quê? Dessa forma, ele não vai escapar esse arredondadinho, ó, não fica aquele bico. E aí, eu venho costurando carreira por carreira ali, sempre passando na alcinha de um lado e do outro. Alcinha de um lado e do outro. Até restarem aqui nós temos 11 carreiras na frente, então ficam 5 para um lado, 5 para o outro e uma carreira central. Então, quando faltarem essas duas mais essa central, eu paro, porque lá eu vou fazer o franzimento novamente, fechando como se fosse um anelzinho mágico, assim, para que ele retraia e também ele fique ali menorzinho, ó, franzidinho. Assim, ele fica com esse aspecto arredondado, olha lá, que é bem importante para formar a frente do pezinho e também o calcanhar. Restando aqui as duas últimas carreirinhas e mais a carreirinha central, 4 de um lado, 4 do outro, eu fico com essa aqui bem na frente. Então, o que eu faço agora? Como eu disse, esse espacinho eu vou fechar como se ele fosse um anel mágico invertido. Então, eu venho passando o fio por dentro das laçadinhas até dar toda essa volta, ó, sempre aqui procurando pegar só uma laçadinha e venho circulando. Chegando aqui no finalzinho, eu puxo e ele já forma o franzido. Então, ó, venho, puxo e olha lá, ele já arredondou essa parte. Depois de fazer esse franzimento, eu já posso arrematar o fio, trazendo ele por dentro das laçadinhas. E depois que eu passo por dentro de várias laçadinhas, é só cortar a sobra do fio, deixando ele arrematado. Então, essa sobrinha, agora eu corto. Olha só como ele fica bem fechadinho e ele não forma aquele bico pontudo na frente. Agora, eu já estou praticamente com a base do sapatinho montada. Eu vou fazer o franzimento na parte da frente. Para isso, eu pego mais ou menos 40, 50 centímetros de fio, passo na agulha e vou fazer, então, essa parte franzindo, deixando a base prontinha.
Para fazer o franzimento da parte da frente, eu venho aqui bem no primeiro pontinho. Passo novamente e a agulha por dentro da laçada. Esses fiozinhos, as pontinhas, depois arrematamos no final. E agora eu venho passando por dentro das laçadinhas, como já fizemos na sola, até chegar do outro lado, ou seja, percorrendo toda essa parte da frente. Olha só, vou passando, e assim eu caminho pela carreira, pelas carreiras, né? Por toda essa parte. Quando eu chegar aqui no final, vamos puxar e ele começa a franzir, ó. Então, deixa essa parte aqui toda juntinha, formando a frente do pezinho. Cheguei aqui no finalzinho, agora eu venho puxando o fio, franzindo, até que ele fique bem juntinho. Depois de franzir aqui, eu venho, formo uma laçadinha, passo o fio por dentro. Então, olha só, ele já formou arredondadinho. Aqui eu não preciso me preocupar em fechar por completo, até porque ele faz parte da abertura da frente do pezinho. Aqui eu faço outra laçadinha, passo o fio por dentro, e depois disso, eu arremato o fiozinho, levando por dentro dos pontos, igual já fizemos na parte da solinha. Então, aqui teremos a vira do sapatinho e a frente do pezinho. Agora, eu vou para a parte do acabamento. O acabamento que eu faço em volta de toda a base e depois faremos o laço enfeitando a frente do sapatinho. Para trabalhar o acabamento, eu venho como se eu tivesse no lado avesso. Porque quando eu virar aqui o caninho, essa vira do sapatinho, ele já fica pro lado direito. Então, aqui eu não preciso dar nozinho, eu passo aqui o fio por dentro, deixo a sobra para arrematar depois, faço uma correntinha e começo a trabalhar um ponto baixo para cada pontinho de base. Quando eu chego aqui na parte de cima, no cantinho, eu faço 2 pontos baixos, para que ele fique bem curvadinho. Aqui eu estou na lateral, eu não passo por baixo do ponto, e sim nas laçadinhas, para que ele não abra e assim o acabamento fica mais bonito, ó. Então, venho, passo aqui na laçadinha, venho na próxima, e assim eu vou trabalhar até chegar lá no cantinho do outro lado. Chegando aqui nesse cantinho, eu também faço 2 pontos baixos, para que ele fique arredondado como desse lado. Olha como o acabamento fica bem mais bonito. Aqui eu não tenho, e aqui eu já tenho o acabamento. Então, quando viramos, olha só como ele fica bem bonitinho. Então, eu faço dessa forma até chegar lá na parte de baixo, fazendo os pontinhos baixos. Depois, vamos arrematar o fio e trabalhar o laço de aplicação. Chegando aqui no finalzinho da carreira, depois de percorrer toda a volta, eu venho e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Puxo o fio. Depois, eu levo ele pro lado, que seria aqui o lado avesso, e vou arrematar o fiozinho igual já fizemos na outra pontinha. Então, venho, formo uma nova laçada, passo por dentro
e depois eu venho escondendo o fiozinho por dentro, trazendo aqui pelo lado avesso, sempre fazendo o arremate no avesso do trabalho, só que sempre trabalhando com cuidado de fazer só a laçadinha, passar por dentro dos fios, uma nova laçadinha, porque esse nozinho ele não aparece e também não fica relevo entrando em contato com a pele da bebezinha ou do bebezinho, que se a gente fizer em outra cor e sem o lacinho, fica um sapatinho unissex também. Agora que eu tenho a base dele já prontinha, vamos trabalhar o laço enfeitando o sapatinho. Para fazer o lacinho, eu trabalho 20 correntinhas. Esse lacinho é bem legal e você pode aplicar em outros tipos de trabalho. Você também pode fazer ele menor, fazendo menos correntinhas no início, ou maior, fazendo mais correntinhas. Depois que eu fiz as 20, eu venho aqui na primeira, passo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Então, eu formei aqui uma argola. Faço uma correntinha e agora trabalho um ponto baixo para cada correntinha de base. Já percorri toda a carreira, agora eu trabalho um ponto baixíssimo, fechando naquela primeira correntinha que fizemos. Faço uma correntinha e trabalho novamente um ponto baixo, agora em cima de cada ponto baixo de base da primeira carreira. Finalizo com ponto baixíssimo e faço mais uma carreirinha em ponto baixo, ou seja, 3 carreiras trabalhadas em ponto baixo. Quando eu finalizar essas 3 carreiras, eu não corto o fio, porque com o próprio fio eu já faço o acabamento. Cheguei ao final da terceira carreira trabalhada em pontos baixos, agora eu faço uma carreira de pontos baixíssimos. Então, passo a agulha, busco a laçada e passo por dentro da laçada que está na agulha. Dessa forma, eu dou a volta em toda a carreira. Chegando no final da carreira, eu ainda não corto o fio, volto para dar continuidade no acabamento. Cheguei aqui no finalzinho, eu tenho o acabamento de um lado pronto, só que desse lado ainda não. Então, eu venho aqui e passo em uma laçadinha do ponto e faço pontos baixíssimos até chegar ali ao outro lado, passando por dentro, ó, de uma laçadinha que esteja mais fácil aqui, até chegar na outra lateral. Essa parte aqui, ela não vai aparecer, porque ela vai ficar atrás, bem na montagem do laço. Então, eu não preciso cortar o fio, que facilita, e essa parte fica escondidinha atrás. E agora, eu venho em cada um dos pontinhos, repetindo o mesmo processo que já fizemos do outro lado. Um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, até percorrer toda a carreira. Chegando ao final, aí sim eu corto, deixando mais ou menos uns 50 centímetros, 60 centímetros de fio para montagem do lacinho. Cheguei aqui no final, já cortei o fio. Agora, eu tenho essa outra sobrinha, eu puxo trazendo ela aqui mais pro meio da carreira e deixo aqui, ó, bem no centro esse arremate. Agora, eu dou uma viradinha, esse lado é a parte da frente, e eu vou franzir esse lacinho, ó. Conforme eu passo o fio, eu vou arrumando, vendo se ele está bem no centro, e dou uma franzidinha.
Depois que eu passei algumas vezes, eu amarro com aquela sobrinha. Sempre amarrando no lado do arremate e deixando a parte do direito pra frente. Um nozinho simples, eu sempre puxo bem, pra ele ficar bem firminho ali. Prontinho. Agora que eu já tenho o laço pronto, eu posso fazer a aplicação no sapatinho. Aqui eu sempre dou uma arrumadinha. E agora, vamos pra parte da costura no sapatinho. Aqui no final, depois que eu dei os nozinhos, eu já posso cortar a sobrinha. E agora, eu venho pra costura. Eu tenho aqui essa carreira que fica bem no centro. Eu posso miguar justamente por essa carreirinha, coloco o lacinho aqui bem em cima e agora eu venho costurando. Eu passo de um lado e venho fazendo a costura, ó, passando lá na base do sapatinho e saindo aqui do outro lado. Aqui, para reforçar, eu também posso passar aqui nessa lateralzinha, ó. Então, eu venho com jeitinho, passando por dentro dos pontinhos, não muito longe, para que ele fique com o fio ali bem certinho, um próximo ao outro, para ficar assim, bem no centro. Mas isso eu posso repetir várias vezes, porque quanto mais eu passo aqui o fio na frente, mais ele forma esse aspecto de lacinho. E essa costura, ele fica bem firme. Aqui eu passo por dentro da carreira. E aqui eu passo cruzando por cima do lacinho. Depois que eu passei aqui, várias vezes eu levo esse fiozinho lá pro lado avesso e faço o arremate como eu fiz nas outras pontinhas. Então, ele vai ficar aqui, ó, bem na parte central, na frente do sapatinho. Depois da aplicação do lacinho, eu fiz um cordãozinho pra passar aqui no sapatinho. Aqui eu vou passar ele por dentro da carreirinha, que vai ficar atrás da dobra. Então, quando eu dobro, esse cordãozinho, ele fica aqui por dentro das carreirinhas. Porque o bebê, ele mexe bastante o pezinho. Então, se eu não coloco nada, o sapatinho sai do pezinho. Então, para garantir que o sapatinho fique bem firminho, eu faço o cordão que a mamãe pode dar o lacinho. Aqui eu fiz 80 correntinhas. Puxo, eu deixo essa sobrinha dos dois lados para depois fazer o acabamento. E venho. Logo após o lacinho, eu passo o fiozinho ali por dentro da primeira carreira, o meu cordãozinho. Com a agulha de crochê fica mais fácil. Então, eu passo por dentro dos pontos, venho e puxo o cordãozinho. Depois disso, eu já posso levar aqui uma carreira, eu passo por baixo. Aqui no começo, ele fica mais chatinho para passar, porque temos o lacinho ali. Então, ele fica com esse volume, mas depois, ó, vai embora uma carreira por baixo, outra carreira por cima. Sempre levando na mesma direção, você pode até marcar contando os pontos para que eles fiquem na mesma direção.
Então, venho, ó, uma carreira por baixo, uma carreira por cima. Então, passei lá por baixo, agora eu trago aqui pra frente. Depois, na próxima carreira, eu levo lá pra trás, depois eu trago aqui pra frente. E até dar a volta, chegando novamente lá no lacinho. E olha só, ele franze o sapatinho, do outro lado ele fica bonitinho acompanhando a carreira, e com isso temos a possibilidade de soltar ou apertar aqui quando colocado no bebê. Já terminei de passar o cordãozinho. Agora, eu faço o arremate nas pontinhas. Aqui no fiozinho de sobra, eu passo por dentro das correntinhas, aqui pelo menos por umas 2, 3 correntinhas, só para ele ficar mais pra cima aqui na corrente. Nessa parte, eu venho, deixo o fio rente à correntinha e eu dou um nozinho simples. Do outro lado, eu repito também o mesmo processo. Depois que eu arrematar as pontinhas dos dois lados, eu trago esse fio aqui pra frente, aí eu posso, franzir mais, menos, da forma que eu queira ali. Nessa parte, ó, aqui ele vai franzindo, então eu posso apertar colocando no bebê. Repito o mesmo do outro lado para ficar com esse acabamento bem bonitinho. Deixo os dois do mesmo tamanho e aqui eu amarro na frente do lacinho. E aí eu fico com a pontinha aqui. A correntinha você pode fazer maior ou menor, se você quiser dar o lacinho aqui atrás, se você quiser que a pontinha sobre mais ou menos, aí você pode colocar mais ou menos correntinhas na hora da confecção. O outro pezinho desse sapatinho é exatamente igual a esse, então não temos que mudar nada. Se eu tivesse o fecho, por exemplo, para a inversão do botão, para fechar de um lado e do outro, esse não. Fiz um, faço o outro, e aí posso fazer o arremate e acabamento dos dois juntos. Agora, só falta finalizar cortando as pontinhas e já temos o sapatinho prontinho. Prontinho, já arrematei as pontinhas e temos o sapatinho finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!